Pode brindar a isto. O podcast do Douro e Porto Wine Festival. Hoje estamos aqui para o primeiro episódio do Pode Brindar a Isto. Faz parte do Armado do Douro Porto Wine Festival, que acontece em Campos, no dia 15 e 16 de setembro. O nosso podcast celebra o Prémio Douro, Cidade Europeia do Vinho 2023. Sejam bem-vindos, eu sou o Paulo Lopes, jornalista do Novo Canal, parceiro oficial do maior festival de vinhos, e este agora foi abaixo, da Península Ibérica. O festival é a melhor forma de conhecer os 600 rótulos das principais produtores de vinho do Douro, além dos concertos de artistas nacionais e internacionais, o que temos aqui alguém que também poderá estar nas duas linhas, já vamos conhecer, e o melhor da gastronomia portuguesa. Os horários e toda a programação você pode ver no nosso site ou em todas as redes sociais do Porto ou Douro Porto Wine and Festival. Bem-vindos, meus amigos. É um gosto estar aqui com vocês nesta magnífica Quinta do Carvalhido, aqui bem perto do Douro, mesmo central do Douro, com esta paisagem fantástica. E hoje estamos aqui, como disse, na Quinta do Carvalhido, com convidados muito especiais. Estou acompanhado pelo enólogo Francisco Batista. Estou acompanhado também com o sommelier António Lopes. Sommelier, já que esta palavra já tem um bocadinho a ver com a classe do vinho. E, claro, uma convidada especial, que é a cantora Carol Curry, que é um gosto enorme ter cá. E vai ser mesmo... Não vamos mudar a regra, porque o clássico é sempre primeiras senhoras. E vai começar por ti, Carol, que eu nem sei se te apresento como uma cantora portuguesa ou brasileira. De onde é que tu és, afinal? Eu sou uma cantora que nasceu no Brasil, no Espírito Santo. Fui criada na Bahia, entre o extremo sul da Bahia e o sertão, que dá um twist interessante. O sertão é uma palavra que nós conhecemos bem, principalmente. É mesmo? Né? Vocês conhecem, já ouviram-se com certeza a palavra sertão. Que interessante. Não há lua como a lua do sertão. Aliás, não há lua como a lua do Douro e por aí vai. E depois, antes da minha adolescência, eu vim para a Baixa do Porto. Ou seja, essa mistura de sertão com Bahia, com Baixa do Porto, trouxe-me aqui uma mistura engraçada. Podemos dizer que te trouxe até o Douro, que é hoje o tema. É verdade, o Douro, verdade. A região do Douro. Mas não foi logo que eu vim ao Douro. Eu não estava preparada para ele, sabe? O Porto teve que me preparar para o Douro. E a verdade é que quando eu cheguei aqui, entendi que não há lugar mais mágico, sabe, em Portugal do que o Douro. O silêncio do Douro é para um artista, e acho que para qualquer pessoa, mas principalmente para mim como artista, é extremamente necessário. Mas o que eu acho mais maravilhoso ainda é poder fazer música no Douro. E acho isso maravilhoso, estou muito feliz. Mas como é que tu vês as paisagens, por exemplo? As paisagens do Douro, vês como no estúdio, como ser em sonorização, e o rio... Imagina, o Douro, aquilo que me causa mais impacto é mesmo a acústica, sabe? É a sensação do Douro, porque eu posso estar de olho fechado e sinto o Douro, sabe? Sem precisar de estar olhando para nada específico. Aí quando você enxerga, né, as vinhas e a água e toda a magnitude que o Douro tem, aí é maravilhoso. Mas é aquilo que eu te digo, eu lembro-me, a primeira vez que eu vim aqui foi para cantar no Douro Superior, ali numa quinta, e eu fiquei impactada com a beleza e com a acústica e com o mistério que essa região tem. É uma região que te cura, sabe? Mesmo que você não esteja procurando uma cura, não tem jeito. Você chega aqui e você sai diferente. Começaste a falar aí no sertão. O Brasil também tem realmente paisagens únicas. Mas como o Douro há? Não entendi. Se há como o Douro no Brasil? Compara-se a algo? Não, o Douro é incomparável. O Douro é único, sabe? O que acontece aqui, aquilo que você sente aqui, só aqui é que você encontra. Então, você tem que estar aqui para entender aquilo que eu estou dizendo, porque é sensorial, acima de tudo. Sabe? Tem a ver com o que você sente quando você pisa na terra, quando você entra na água, quando você prova um vinho, quando você tira uma uva do pé e, sabe, e prova. Então, não tem como você sentir isso em outro lugar, só aqui. Falas em vinhos.
O festival é música, é gastronomia, mas os vinhos são aqueles que vamos tirá-los todos da prateleira. O que é que tu conheces do vinho do Douro? O que é que tu gostas mais? O que é que aprecias mais? Depois vamos pedir aqui ajuda também. Eu não sei se eu estou dando algum disparate, mas eu gosto de maduro branco, não é de Douro, pois não. Não, a palavra maduro é que deve ser retirada do nosso léxico, porque então eu costumo brincar e costumo dizer que se o vinho não for maduro não é vinho, é qualquer coisa que não se chama vinho. Então tudo é maduro. Há aqui um erro que acho que é comum e é transversal um bocadinho, não só em Portugal, mas a quem nos visita e quem ouve falar dos nossos vinhos, que é acharmos que o vinho verde é algo não maduro e o vinho verde é unicamente uma região. Mas é vinho, não? É vinho e há vinhos brancos, tintos, rosés. Dentro da região do vinho verde, todos os vinhos são maduros. E há bom e mau. Que engraçado, temos aqui algo que... Mas as pessoas pensam que o vinho verde não é vinho verde. As pessoas pensam que o vinho verde é um vinho que não é maduro, é um vinho que tem gás, é um vinho que é acídulo, que não é um facto. Vinho verde, e quando aparece nos rótulos vinho verde, é uma região. O Douro só faz vinho branco, tal como o vinho verde só faz vinho branco, tinto, rosé, e o Douro também vinho branco, tinto, rosé, mas todo ele maduro. Alargamos aqui ao não há... Não, é uma falácia existente no setor e do consumidor. Foi criada por nós. Sim, do setor. Para fazer vinho temos de ter uvas maduras. Acima de tudo. O António falou da região dos vinhos verdes. A região dos vinhos verdes começa em Melgaço e acaba na sul do distrito do Porto, já dentro do distrito de Aveiro, mas é uma região sobre o litoral. E é ver porque toda a paisagem é verdejante. É verdejante. Como estamos perto do Atlântico, a dominação de região vinho verde veio disso, da parte toda o nome verde. Mal. Eu acho que o nome começou mal, desculpa Francisco, eu acho que o nome da região começou mal e as pessoas entraram nisso que vinho verde é um estilo de vinho e é colocado como um estilo de se tratasse e acham que o vinho verde pode ser feito no Douro. Não, o Douro faz vinho branco, tinto, rosé, não se faz vinho verde no Não Douro. Existe vinho verde. Porque a verdade é que eu não gosto de vinho verde. No Douro, claro. Temos 3 regiões demarcadas dentro do Douro. Temos demarcada de vinhos de mesa, o Douro de mesa, temos a de Moscatel e temos a de vinho do Porto. É uma região extensíssima. Tem brancos, tem tintos, como eu disse, tem rosés, tem fortificados. É uma região extremamente versátil, extremamente diversa, mas vinho verde não existe nesta região. Carol, tu sabias isto tudo? Não, confesso que a única coisa que eu sei é o que eu gosto e o que eu não gosto. E essa parte da cultura vinícola é uma coisa que me interessa até e que eu, cada ano que passa, aprendo mais, porque adoro vinho e aprendi a gostar de vinho, porque eu não gostava, eu só bebia água praticamente. E o vinho foi uma coisa que eu aprendi a gostar. E como é que aprendi a gostar? Foi com o vinho branco, acompanhado na refeição e nas poucas viagens que eu fazia aqui para o Douro, toda vez que nós vínhamos aqui, aí era uma imersão na história do vinho e na gastronomia. E foi aqui no Douro que eu comecei a gostar de vinho e a entender que o vinho é uma extensão da música, né? Mas há aqui uma curiosidade, porque nós estamos aqui com 2 especialistas no vinho. Desculpa lá, só estou a abrir aqui porque estou a ouvir aqui a tua especialidade sempre foi a moda e agora a música, que é a tua carreira musical. Mas como é que tu aprendeste as características do vinho? Foi por tipo, foi autodidata, digamos assim, foste tu que descobriste pelos aromas, ou foi alguém como o Francisco ou o António que te ajudou a descobrir mais o vinho do Douro? Por exemplo, minha irmã é apaixonada por vinho. Minha irmã é jornalista e ela, tipo assim, o vinho é um companheiro na vida dela. Ela gosta muito, se interessa muito e nós conversamos muito sobre isso. Depois, no meu trabalho como criadora de conteúdos, eu acabei tendo contato com algumas marcas também, de vinho e de champanhe, etc. E, no fundo, no meu trabalho, tanto na moda como na música, o vinho está sempre à mesa. E depois acaba-se por cantar e beber e tá ali tudo muito ligado. E foi assim, foi à mesa que eu fui aprendendo a degustar. Sim, a degustar e a experimentar. Vou também fazer aqui, não sei, vocês corrijam-me se eu estou certo ou não, mas há 2 diferenças na vossa profissão. Uma sommelier e depois o enólogo. O enólogo são completamente diferentes, mas que se unem na causa do vinho. Não é? Sim, exatamente. E este que ouviram de uma pessoa que é música, de uma figura pública que nós temos aqui, que corre pelo mundo fora e até que diz que quando encontra a sua paz é no Douro.
Como é que... Porque há uma evolução muito grande de, digamos, 20 anos para cá, digamos nós. Porque o Douro sempre foi conhecido internacionalmente pelo nosso vinho do Porto. Agora é que esta nova aposta da imagem de Portugal para fora, a ajudar os empresários do vinho, é que tem crescido bastantes quintas pelo Douro fora. Como é que vocês conseguem, porque vocês são realmente as pessoas que conseguem, como é o caso do Francisco, fazer o vinho. Sim. Como é que tu pensas... Estamos a falar... Como é que tu pensas, tu quando fazes essa mistura toda, porque uma coisa é para apreciadores de vinhos, outra coisa é captar pessoas como a Carol a gostar do vinho, porque o vinho já não é só para beber às refeições, como há pouco falávamos. No caso específico, estamos aqui no Douro, não é? A primeira região demarcada do mundo, 1756. O Douro foi sempre muito único a nível mundial, dado como região demarcada inicial, a nível mundial. É uma viticultura de montanha, é uma viticultura feita pelo homem, o esforço do homem, estamos a falar de uma magnitude, a nível do território, Das pirâmides do Egito transportadas para o vinho. Isso é muito interessante. Não há hipótese. um território único mundial. Começou a região em si tem 3 sub-regiões, o Baixo Córrego, o Cima Córrego e o Douro Superior. Inicialmente começou no Baixo Córrego e foi-se estendido, isto foi tudo criado por um inglês, a demarcação, foi o Barão de Forster, que mapeou a região, e depois já interferências de guerras, mas depois houve uma comunidade inglesa que se colocou a viver no Porto, e o vinho do Porto foi um negócio para países anglo-saxónicos de exportação. Isso foi tudo se criando, depois aparece o vinho DOC Douro, mais tarde, porque o vinho do Porto é um vinho... Um vinho licoroso, é aguardentado, com açúcar natural, com as viagens, era aguardentado para o vinho não se estragar nas suas viagens de exportação. Por isso, se manteve essa tradição e vamos mantê-la. É um produto único, muito típico. Somos os únicos a fazer vinho do Porto, e é isso que é de enaltecer. Mas depois já aparece uma geração com ciência. Houve uma universidade muito importante, que é a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, com o curso de enologia dentro da própria região, jovens enólogos que vieram alterar o panorama de viticultura. Esses jovens são como o Tiago? São como o Tiago. Vêm de famílias e que depois tomam conta do negócio. Há uma grande fasquia de técnicos que operam dentro da região do Mercado do Douro, que são oriundos da própria região. A região foi-se de dentro para fora. Não sei se consigo trazer. De antigos proprietários que queriam ter conhecimento, e depois também consigo cativar jovens de outras regiões para virem para ter ciência e sabedoria aqui no Douro, na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, que é a Vila Real. E a enologia foi-se alterando a nível nacional. Os enólogos foram passando para o Alentejo, foram para o Tejo, foram para os vinhos verdes. Acima de foram tudo para viajaram. Acima de viajaram. tudo fora do país. E isso também tudo tem a ver com a comunidade europeia. Quando nós entramos na comunidade europeia, as adegas modernizaram-se, melhor tecnologia. Quando falas em comunidade europeia, os apoios financeiros. Os apoios financeiros da Que era comunidade aquilo europeia. que nos faltava, se calhar, para isso. Mas agora, sommelier, que é aquele que recomenda os vídeos que muitas vezes os enólogos fazem. Não é? Achas que é uma moda que se está a passar em Portugal, o Douro, como disse o António, com a ajuda da União Europeia, figuras públicas, o nosso festival que está a promover? Sim, Achas que sem dúvida nenhuma. o vinho é uma moda ou é algo que veio para ficar sempre? eu acho que que estas o pessoas que vinho- não conheciam, que descobriram e que não vão deixar Eu acho que passar. o vinho, ao contrário de todas as outras bebidas, porque tivemos a moda do gin, tivemos a moda das cervejas artesanais, tivemos a moda do rum, o vinho nunca foi moda, nem nunca foi de modas. Ou seja, o vinho é sempre, faz parte da nossa cultura, é algo cultural. O vinho, há pouco estávamos a falar, que o vinho é algo transversal a tudo o que nós fazemos. Podemos-lo tomar a uma refeição, podemos-lo tomar em lazer, podemos-lo tomar para matar a sede, ao contrário das outras bebidas também. Eu penso que o vinho nunca foi moda, nunca será moda, mas nunca vai passar de moda, se é que isto faz sentido. E o Douro ganha esta força toda muito por causa das suas gentes, e
porque o Francisco disse muito bem, eu acho que mais do que viajar em Portugal e perceber o que é que existe dentro de Portugal, o que nos deu foi ganharmos cultura enológica fora do país, irmos a enologia, ter ido fora estudar a Austrália, que é incrivelmente é um país muito mais novo a fazer vinhos do que propriamente Portugal, mas que se industrializou muito mais rapidamente. E então, em termos de conhecimento, tem um conhecimento muito mais profundo e muito mais tecnológico que nós tínhamos até à data. O Douro é recente em termos de vinificação de vinhos de mesa. O Douro tem, se nós pensarmos em volume de marca, tem 30 anos no máximo. 30 anos no máximo em termos de vinhos de mesa. O Porto não existia, o Douro não existia em termos de vinhos de mesa, existia em termos de vinhos fortificados. Vinhos de mesa eram 3, 4, os barcas velhas da vida, depois entrou, se calhar... Então não era para ser servido à mesa. Quando nós falamos em vinho de mesa, peço desculpa, quando nós falamos em vinho de mesa é vinho tranquilo, que não é fortificado, não leva aguardente, que não tem bolhas, são vinhos brancos, tintos e rosés. Isso são o que nós consideramos vinho de mesa. Que é uma coisa muito recente. Então inicialmente era mais... só portos ou vinhos fortificados, tá certo, no caso. mas foi uma variação. Sim, e depois que interessante. existe vinho tranquilo ou vinho de mesa há 6.000 anos ou 7.000 anos. O Douro não tinha essa cultura, que é uma cultura muito recente e que em 30 anos conseguiu fazer o que outras regiões como a Borgonha, como Bordeaux, demoraram 200 anos Então, para a história fazer. do vinho tem quanto tempo, assim, datado? 7.000 anos. Começou na Geórgia e a Arménia, mais ou menos. É uma celebridade. É. Carol, os músicos costumam levar sempre a sua bebida favorita para o palco. Pode até ser água, mas há quem Não. Há quem não. Água para mim. Mas além da qualidade, Tem Mas água. O vinho tem eles água. não querem mas água. além da qualidade que o vinho do Douro tem, é também bom, não faz tão de choque com a garganta. Portanto, será a bebida mais Não, a coisa que apropriada. mais me sabe, o vinho que mais me sabe bem beber no palco é vinho do Porto, mesmo. Só que não se pode, porque se eu começar a beber aquilo, esqueço-me das letras. Não convém. Mas é o que eu gosto de beber. Eu normalmente tomo sempre um cálicezinho para aquecer a garganta. Eu não sei dizer nunca qual é fresco. específico. E não. nunca fresco, Não, vocês não aquele, podem beber eu acho que é o fresco. Tawny, talvez. Que é Sim, aquele mais então, doce. É a categoria mais doce. Que é aquele mais doce. Será a categoria mais Aquilo doce? antes de cantar, Uma das. a voz fica macia. A cabeça suave. O tinto pode também ter esta proporção nos cantores. Também é igual. Só que o dente fica escuro. E tudo. Mas o Tawny não, com o Tawny não. Com o Tawny não, por isso é que eu estou no Tawny. O Ruby sim, o Tawny não. Para Não, concertos. o para vinho concertos. tinto, o vinho tinto, principalmente o Douro, estamos a falar de uma região em que os taninos são muito maduros, os vinhos são suaves. Tens de explicar o que é o tanino. O tanino é aquela parte astringente. Lá está, ele fala deles, eu depois te explico. Isto é que é um enólogo e um sommelier. Mas Exatamente. depois eu quero saber porque é que bate tanto. Eu quero saber. Não, isso tem a ver com o teor alcoólico. Mas é assim, toda a gente já comeu um Dióspiro verde. O emperrar da boca, o encurtiçar da boca. O tanino é uma coisa presente na uva, na grainha, na película, e no processo de vinificação ele vai estar presente. A região de Mercado do Douro tem esta virtude, estamos a falar de uma viticultura diferente, uma enologia diferente, em que os nossos vinhos são voluptuosos, têm os taninos macios. Qual é a parte que faz o Tawny? Qual é a uva normal? É a casca? É O quê? Tawny? Não sei. O Tawny é um tipo de vinho. Ok. É um Porto também. Vinho do Porto, que envelhece em Mais? madeira. Envelhece em madeira. Mais. Em madeira. Envelhece só ao 6º ano. Após a produção é que se pode fazer um... Oitavo ano. Demora 8 anos para fazer um Tawny? Sim. E pode até ser mais. Um não é? Tawny, um Tawny base. 8 anos Um no Tawny mínimo. base. Mínimo. Temos Porque vinhos existem do Porto, Porto 200 80. anos. E há o Porto 80, há a menção Porto 80, Tawny 80. Mas desculpem a ignorância, um Porto normal, quanto tempo é que demora? 8 anos no mínimo de Tawny, se for Tawny. Não, mas um Porto normal. Um Ruby, Depende 6 anos. das categorias. É 6 anos que é o... E o de mesa? O mesa... Essa pode ser ao fim Novinho, de né? 7 Não. meses, 8 meses. Novinho. Antes, Que o vinho do- interessante O isso. vinho branco do DOC Douro tem uma especificação, somos regulamentados por um instituto que é o IVDP, que regulamenta a região, em que nós só podemos lançar um vinho branco do ano Sim. a partir de 15 de novembro. DOC, branco,
de branco. Foram reserva, são 9 meses após a vindima, é 15 de abril. Os tintos já é a partir de 15 de maio, quer dizer, há uma regulamentação da entrada dos vinhos dentro do mercado, um pouco para salvaguardar o consumidor, a dizer que o vinho teve estágio e é da própria região, e para salvaguardar um pouco o consumidor e nós enólogos, para mantermos um produto de excelência que é o vinho do Douro. Mas diga uma coisa, este festival, Douro Porto Wine and Festival, o nosso festival, é aquilo que nos traz aqui, a música, a gastronomia e o vinho... Totalmente ligados. Completamente. Totalmente ligados. Acho que é simbiose perfeita. Há pouco fizeste uma pergunta, e desculpa agora cortar a palavra, mas há pouco fizeste uma pergunta que é um sommelier, a diferença do sommelier para um enólogo. Eu vou dizer rapidamente o que é. Eu já fiz harmonização com comida, que é o clássico, que é fazer harmonização de vinhos com comida e que altera completamente o vinho e a comida e principalmente a experiência de quem visita, mas a coisa que mais prazer me deu a fazer e das coisas mais giras que eu alguma vez fiz foi ligar música com vinho. Fiz um jantar em que a comida era anexo, era acessório, e o Mas foco... isso é o quê? O alinhamento é que é? Porque os cantores têm um Era alinhamento música- onde começam com uma música Era música ritmada, clássica, sim, era música clássica, mas uma música depois mais vai vibrante. mudando, de cada tema muda... Claro, era uma música Mediante mais o vinho. vibrante, era uma filarmónica e tocava uma música mais vibrante, 4 estações de Vivaldi, e depois ia Nossa. até E Beethoven. como é que tu fazes o menu Nossa. disso? Como é que tu vais ao encontro? Eles diziam qual era a música, eu ouvia a música, começava a pensar no que aquilo me suscitava em termos de vinho, se precisava Porque de a um vinho com música mais te fruta, transporta, mais... né? A música te completamente. transporta, o vinho te transporta, a comida te transporta também, sabe? É. Então, no fundo, você não precisa de recorrer a coisas péssimas para você se transportar. Completamente. Basta você sentar à mesa e se conectar com o que você está ouvindo, com o sabor da comida e com a frescura e a intensidade e a sensação que um vinho traz. E se você puder estar num festival que te proporciona isso tudo, só te digo uma coisa, É o ouro sobre único. azul. É o ouro Olha, sobre eu azul. posso fazer só aqui uma coisa muito engraçada, acho que é falando de música, vinho e gastronomia, mas eu vou falar só música e vinho. Normalmente, nas boas cabos de barrica, normalmente nós temos música. Uau! Porque nós acreditamos, eu pessoalmente acredito que os vinhos têm que envelhecer grandiosamente. E a música, eu acho que ajuda Claro! ao estado de espírito quando estamos na cabo de barricas, mas será uma questão pessoal. Claro. Acho que os Porque vinhos até cantam? melhoram com ouvir música. Vamos, não saiam daqui, vamos parar só um bocadinho. Para quem chegou agora ao nosso podcast, nós é o primeiro podcast que brinda a isto, que é o nosso podcast. É o podcast do Festival Douro Porto Wine and Festival, que decorre dia 15 e 16 de setembro em Cambros. Mas nós vamos só com um intervalo, porque temos que nos refrescar, que tem aí uma proposta que é um portónico com água Schweppes, que acho que é Sim. bem Perfeito. Maravilhoso. É a melhor combinação para o posto. Vai, não sei do seu lugar, que nós voltamos já em instantes. É produzida com ingredientes de origem 100% natural e perfeita para beber simples ou utilizar como mix para cocktails. Uma marca de momentos especiais, uma marca do dia-a-dia. É hora de desfrutar de bons momentos, de longas conversas à mesa, de focar do que nos faz felizes. É hora de saborear o tempo com Schweppes. Carbi Vila Real, a sua opção Volkswagen. Parceiro oficial do Douro e Porto Wine Festival. Visite-nos em volkswagen.carbi.pt. Pode brindar a isto, o podcast do Douro e Porto Wine Festival. Bem-vindos novamente aqui ao nosso podcast, o Pode Brindar a Isto, que já sabe que é um podcast do Festival Douro Porto Wine and Festival, que vai decorrer dia 15 e 16 de setembro em Cambro, Lamego, uma bonita paisagem, aliás, património da Unesco, não é, Francisco, como tínhamos falado. E este podcast pode vê-lo todas as quintas-feiras, vamos marcar encontro aqui. Hoje temos a nossa convidada, a Carol, o nosso enólogo, o Francisco, e também o António, o sommelier. Começámos no intervalo, fomos para o intervalo para beber um porto tónico com Schweppes, que é a água tónica que mais melhor liga com os vinhos do Douro e do Porto.
António, queres Muito explicar rapidamente, como é que se faz a melhor mesmo? versão de quem gosta de bebidas com água tónica, gin tónicos, etc. É a melhor versão porquê? Porque é a versão de álcool mais baixo, em que em vez de bebermos um gin tónico, vamos beber 2 porto tónicos, porque o equivalente em termos de álcool é exatamente esse. Então é muito simples, metermos 6 centilitros, entre 6 e 7 centilitros, depende da intensidade que nós queremos ao Porto, de Porto branco seco, do mais seco que se consiga encontrar, um extra dry ou um dry, e depois escolher, eu no caso preferia Schweppes com um toquezinho de lima, como eu não vou usar o limão em termos decorativos, porque não são só decorativos, influencia depois o sabor, coloquei a uva, estamos na altura dela, depois dou essa parte, a parte de citrino, com a água tónica e sirvo o resto da água tónica até ao final. E fica, além de uma beleza, como a Carol, que temos aqui ao nosso lado, fica realmente algo sugestivo para beber a qualquer altura. Muito obrigada. Carol, tu também tens aí umas perguntas para fazer. Tens que me ajudar. Tinhas umas perguntas para fazer aqui ao António e ao Francisco. Eu estou querendo saber a história de cada vinho, né? Então eu já aprendi que o Tawny, 8 anos no mínimo, não é mesmo? 7 anos. Estávamos aqui Sete. a confidenciar porque eu achava que eram 6, eu achava que eram 8. São 7 anos o mínimo para um Tawny, por acaso. E o Porto Tônico? O Porto Tónico temos que usar um Porto branco que segue as mesmas regras que um Tawny, mas é feito de uva branca. É a única diferença. Segue praticamente as mesmas regras que o Porto Tawny, mas é feito só de uva branca. Uva branca. E ele é na garrafa, no barril? Não, vai... Barrica, normalmente. Nós temos o que é pipa. Nós temos aqui uma expressão muito característica, que são os nossos É balseiros. muito regional. São as nossas pipas e os nossos tonéis. Madeira, né? Pipa, madeira. Normalmente os antigos utilizavam castanho. Hoje em dia também temos a variante dos carvalhos. Castanho e madeiras brasileiras. E madeiras Tropicais brasileiras. E mesmo madeiras Aqueles cascos grandes que se vêem, muitos deles têm aduelas, têm partes de madeira que são de madeiras tropicais Eu brasileiras. acho maravilhoso que quanto mais a gente conhece a história de Portugal e do Brasil, mais a gente entende A que ligação. está tudo ligado, né? Desde sempre. É verdade. Muito bem, estamos a chegar ao fim, mas antes vou fazer-vos uma última questão. Francisco, o que é que falta agora para que se desconstrua a imagem que o vinho só se bebe ao almoço, só se bebe ao jantar? Repara, nós temos o maior festival da Península Ibérica aqui no Douro e é música, e não tem restaurantes com guardanapo e garfo. Portanto, essa desconstrução do vinho só mesa, isto tudo também está-se a mudar. A gastronomia mundial está a mudar, os nossos hábitos alimentares também mudam. Cada vez que queremos coisas mais leves, saladas, comidas que nos deem algum prazer, que sejam rápidas. Então, a enologia, aliada à gastronomia, aos chefes que estão a fazer um trabalho extraordinário, nós também nos readaptamos no processo produtivo a ter vinhos mais frescos, com menos teor alcoólico, em que se tenha prazer, principalmente ter prazer à mesa ou fora dela, e ter vinhos que nos dê prazer, bebê-los, que não sejam muito alcoólicos, que sejam frescos, sejam aromáticos, que saibam ligar a esta nova geração de consumidores que... Você teria algum para sugerir, tipo, para agora? Eu, obviamente, que nós estamos a provar um rosé, eu diria, é douriense, mas é moderno, mas com interioridade e com a autenticidade douriense. Tem uma frescura douriense, tem a parte aromática, nós sentimos o morango, é fresco. E é mais leve. E é mais leve, são com menos teor alcoólico. De todos? Os rosés e os brancos, normalmente, sim. Tem menos teor alcoólico. O que é que nós hoje em dia preocupamos também com a saúde dos nossos consumidores? Preocupamos que as pessoas sejam mais saudáveis. Com menos teor alcoólico, também se tem mais prazer. Prazer a beber. Isso é muito interessante. Porque álcool, calorias, saúde, e nós preocupamos muito a parte enológica. Hoje em dia preocupa-se muito com o bem-estar dos nossos clientes. Os vinhos com menos intervenção enológica, os mais naturais possíveis, mas com uma identidade muito douriense,
Muito bem. Agora vou-te fazer um desafio. Não vou falar no Ubiforte, visto que fizeste já uma experiência do menu com essa música clássica, eu vou-te pedir 2 vinhos para acompanhar, não o Ubiforte, porque eles dizem que é a Red Wine. Exato. Vou-te fazer o desafio para acompanhar o que é que podemos ver ou beber para acompanhar Michael Bolton e também Carola Curry. Qual é que sugeres? Eu acho que ambas as vozes puxam um vinho tinto, para ser sincero. Eu sei que estamos no verão, sei que estamos no verão, mas ambas as vozes puxam um vinho tinto, um bocadinho mais de alma, mais concentração, mais estrutura, mais dimensão, ou mais tridimensão, diria antes assim. E os vinhos do Douro têm isso. Os vinhos são tridimensionados, são estruturados. Estamos no verão e desmistificando também que o tinto só se bebe no inverno, não é verdade. Hoje em dia, como o Francisco disse, cada vez a enologia está a tomar uma direção diferente, menos extraída e mais elegante em termos de álcool e também na sua vinificação, mesmo que o álcool lá esteja. E como é que se deve trabalhar isso em termos de sommelier ou em termos de consumidor? Temperaturas mais baixas. Beber um vinho tinto a uma temperatura mais baixa não faz mal a ninguém. Definitivamente não faz mal ao vinho tinto. Uma música para acompanhar o Douro tinto no teu. Diz-me uma música da tua autoria. Uma música que não seja minha? Não tua, claro. Minha? Obviamente, só queremos coisas originais. Espera aí. Talvez Coragem, que foi a primeira música que eu lancei depois de ser mãe. E foi uma música que mudou totalmente minha vida. E se há algo que se sente aqui no Douro, é coragem. Fico muito contente com as suas palavras. Porque, não fico mesmo, porque o viticultor, a região marcada do Douro, é a sua gente e os seus viticultores. Claro. E, como viticultor de montanha, é preciso ter coragem. É porque isto foi o esforço, o suor dos dourienses que fizeram esta região marcada. Isso sempre. E é preciso ter coragem. E fico muito contente com as suas palavras. Obrigada. Agora você tem que escutar a canção para saber se gosta, né? E eu fico muito feliz por vocês terem sido os primeiros convidados deste POD, vamos brindar a isto, aqui do Festival Douro Porto Wine Festival, que vai decorrer dia 15 e 16 de setembro. E que eu vou atuar, não sei se tu você vais sabe. atuar, claro, sei que sim, sei que vais atuar. Foi um gosto conhecer-te, Carol. Além dessa voz tão doce como o vinho do Porto, mas também essa tua curiosidade pelos vinhos. Faz todo sentido, tu estás no nosso festival. Ótimo. António, muito obrigado pela tua sugestão e desejo muita força para esta linda profissão que tens. Obrigado. Francisco, obrigado por se tornar o fruto em vinho tão bom como é o vinho do Douro. Muito obrigado. Eu é que agradeço também, em nome da região do Mercado do Douro, todo o esforço do Douro Wine Festival e esta parte gastronómica, pessoas influentes que podem transmitir para fora a beleza do Douro e destas suas gentes. Deixem-me só fazer uma pergunta. Vocês sabem onde é que se pode comprar os bilhetes? Já agora? Sabem onde é que é? Eu então vou-vos dizer. Podem adquirir os bilhetes para o Festival 15 e 16 de setembro, que se vai realizar ali em Campos, Lamego. Mas deixem-me só dar aqui outra orientação, que é mesmo do outro lado do Rio do Cais da Régua. Portanto, é muito fácil quem vem do Porto de carro. E podem comprar os bilhetes no nosso site, obviamente, que é o douroeportwinefestival.pt, ou então na Vorta, na FNAC, também estarão disponíveis. Quanto a mim já sabe, voltarei com este podcast na próxima quinta-feira para nós levarmos o que é bom nosso ao mundo em português. Boa noite. Pode brindar a isto, o podcast do Douro e Porto Wine Festival.